Nós vamos falar da defesa agropecuária, que faz parte da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Estão aqui no estúdio o Radson Nascimento e também o Cássio Machado, que são especialistas em agropecuária e trabalham no escritório regional de Itapetininga da Defesa Agropecuária. Tudo bem, Radson e Cássio? Como é que vocês estão? Bem demais. Bom, tudo bem. Que ótimo. E que bom que vocês vieram aqui para contar um pouquinho para a gente, né? Vou até pedir para o Radson começar falando sobre qual é o trabalho da Defesa Agropecuária. A Defesa Agropecuária é um órgão que foi criado para proteger o agronegócio. Então, basicamente, ela vai tomar procedimentos necessários para que a agricultura consiga se desenvolver sem os intempéries que normalmente acontecem com quem está no campo. Que quem trabalha sabe que às vezes dá uns problemas complicados para ser resolvidos. E a Defesa Agropecuária vem para dar suporte para esse trabalho, tá? Infelizmente, às vezes pode ser até meio desagradável, mas é para um bem maior, que a agricultura é muito importante. Nosso estado é um dos maiores PIB agrícolas do país, então realmente é necessário. Perfeito, e pegando o gancho aí do que o Radson falou, aqui no programa Controvérsia a gente sempre está falando, né, dessa vocação do agro de Itapetininga, né, que movimenta toda essa economia, né, e é importante a gente mostrar que por trás de todo esse trabalho, que inclusive acaba com exportação de produtos alimentícios, tem uma fiscalização, tem um cuidado, tem muita gente que está trabalhando para o desenvolvimento das culturas, né? Mesmo, Cássio? É isso mesmo. Dentro da Defesa Agropecuária, a gente tem um programa que é novo, né? Um programa de análise de resíduo de agrotóxicos, chama PEARA, onde nós fazemos coletas direto no campo, no produtor, e levamos para o laboratório, né, no Instituto Biológico em São Paulo, para fazer análise dos resíduos, né, que cada ingrediente ativo do agrotóxico ele tem um limite máximo, né, que a gente pode consumir, né, e também existem produtos que podem, né, ter registro para culturas e outros não. Então a gente faz essa coleta, né, a gente coleta três amostras, né, uma a gente manda para o laboratório, outra fica com o produtor. Caso o resultado ele não concorde, ele pode fazer uma própria análise, né? E uma terceira de testemunho, né? De contraprova, para caso de divergência nas duas análises, né? E esse programa visa estudar o uso do agrotóxico, mas não só no produtor. Lógico, um produtor está usando, mas também o que tem de produto disponível para o produtor. Se o produtor tem assistência técnica, né, se ele está tendo um acompanhamento, se ele sabe o que ele pode usar, o que ele não pode usar, e se ele está aplicando da maneira correta, se ele está fazendo o armazenamento de forma correta, a devolução das embalagens de forma correta, e também se não está nem tendo um tipo de contaminação, às vezes por não lavar direito a bomba, ou alguma outra coisa que às vezes pode acontecer, e ele nem está sabendo disso da maneira que ele precisava saber. Muito bem, antes do Radson completar o que o Cássio está falando, é bom a gente destacar que não é só uma questão de saúde pública, mas também desse trabalhador aí, que está à frente aí da agricultura, que muitas vezes está usando um defensivo agrícola, e que no dia a dia, ao longo do passar do tempo, aí, dos anos, aí, ele pode estar, inclusive, se contaminando, né, Radson? Exatamente. O uso do agrotóxico é muito, muito importante na agricultura, mas existe os procedimentos para você estar manejando esse produto. Tem que estar usando o EPI, né, que é o equipamento de proteção individual, e tem que saber usar os produtos corretos na quantidade correta. Então isso aí precisa de orientação, como o Cássio já comentou, e é muito importante que ele saiba e tenha noção. E o nosso trabalho com o PEARA já vai estar dando uma luz para ele seguir se está correto ou não. A gente faz a análise, conseguindo os protocolos, todo corretamente, para evitar qualquer tipo de contaminação, para ter um resultado fidedigno em relação à produção.
Se tiver fidedigno, ótimo, excelente, que graças a Deus na nossa região é o que tem acontecido. A maior parte dos produtores está em ordem. Mas alguns que não estão em ordem, eles são orientados a corrigir o problema. Muito bem. Pedir para o Cássio falar um pouquinho mais sobre esse perfil aqui da nossa região aí do agricultor e até desses produtos aí que são usados. Isso. Acho que a nossa região ela é muito diversificada, né? A gente tem desde pequenos produtores de HF, né, de hortifruti, muitas estufas, né, produção de tomate, pimentão, pepino, até as grandes culturas, né, soja, milho. Então, uma região bem diversificada, né? E é um produtor também muito diversificado, desde o pequeno até o grande. Lógico, o grande ele conta com maior assistência técnica, né? Ele conta com assistência técnica particular, né, na maioria das vezes, e com uma estrutura mais, como posso dizer, mais completa, né? Agora o pequeno produtor, ele, às vezes a agricultura familiar, ele é sozinho, e às vezes não tem tanta assistência técnica, não chega até ele. Então a gente tenta, né, tratar, lógico, tem que tratar de maneira os dois, mas a gente também tem que entender a particularidade de cada um ali, e que às vezes alguma coisa está acontecendo não por má fé, mas por falta de conhecimento, né? de orientação. Perfeito. E eu vou pedir para o Radisson contar para a gente a abrangência do trabalho deles, porque é uma regional, né? E como o Cássio bem falou, 80% aqui dos produtores são pequenos e médios, né? O que torna o desafio maior ainda, né, Radisson? Com certeza, porque no caso de um dos programas que nós temos, que é o acompanhamento da cultura dos citros, que tem vários problemas sanitários que a gente tem que estar monitorando. Esse procedimento exige custo. Então, para o pequeno produtor, para o médio produtor, isso acaba pesando muito. Então, às vezes, a pessoa chega a omitir nesse trabalho porque simplesmente o custo é muito alto. Então, aqui na nossa região, a gente tem até uma boa produção de citros, né? Existem regiões que têm mais produção, mas a gente tem grandes produtores, pequenos e médios na região. E um dos grandes problemas que o produtor está passando, quem trabalha com citros, é a doença chamada Green ou HLB, que é uma doença de origem bacteriana que vem causando muitos transtornos, porque ela exige monitoramento das plantas, exige que o sacrifício das plantas quando você encontra, porque é uma doença que ativa os vasos condutores da planta e simplesmente ela se torna uma fonte de doença para as plantas sadias. Não temos produtos que conseguem combater essa doença. Aí, então, a única forma de você combater é eliminando a planta que já está doente. Então, você tem que fazer o monitoramento, fazer um controle do inseto vetor, que é o complicante da situação, porque além da doença, ainda tem um inseto que transmite a doença da planta doente para a planta sadia. E ele voa. E é carregado pelo vento. E ele é bem pequenininho. E vai longe. É bem pequenininho. Então, é problemático. Então, você tem que monitorar a presença do inseto vetor, tem que monitorar as plantas doentes ou não. Se encontrar, tem que ser erradicado, porque com o passar dos anos, essa doença não mata a planta imediatamente, ela fica doente durante anos no campo. Então ela vai transmitindo para as outras plantas sadias, vai transmitindo e vai espalhando até você perder o seu pomar, porque depois de aproximadamente 5 anos com a doença, a planta praticamente morre. Não morre completamente porque a doença não deixa. Você fica um galinho lá para continuar transmitindo a doença. Mas fica só galho seco para todo quanto é lado. Então não tem produção. Ou seja, o produtor que está lá para produzir lá não tem laranja para vender. Então só toma prejuízo. Então é muito problemático essa doença. E eu vou pedir para o Cássio falar o seguinte, como bem falou o Radisson, né? Toda essa atividade agrícola, né, tem uma complexidade muito grande, ainda mais quando a gente fala das pragas, desses malefícios aí que atacam a plantação, né? Mas o Brasil, e o estado de São Paulo em especial, ele é muito bem estruturado para enfrentar esse tipo de problema.
Pegando o gancho aqui no que o Radisson falou, vou pedir para o Cássio comentar em cima justamente dessa complexidade que é a atividade da produção agrícola, né? Que acaba tendo essas pragas e muitas outras intempéries aí que atrapalham, mas que a notícia boa é que o Brasil, e especialmente o estado de São Paulo, é muito bem estruturado para enfrentar esses problemas, né, Cássio? Não, exatamente, como você falou, o produtor passa por muito perrengue, né? Tem questão do clima, que, né, cada vez vai se complicando, tem essas condições, às vezes, financeiras, e ainda tem as pragas e doenças, né? Como o Radisson falou, essa doença do citrus, o green, ela não tem cura, né? E ela está se alastrando, mas mesmo assim o estado de São Paulo é o maior produtor de suco de laranja do mundo, né? Então, mesmo assim, o produtor ainda entrega, né? Ainda faz. Então, por isso é importante para a gente fazer o monitoramento dessas doenças, né? Tentar fazer o máximo, né? Para evitar que ela ainda piore mais esse cenário que já é desafiador, mas mesmo assim o produtor ainda consegue entregar e com qualidade, né? Acho que principalmente na nossa região, acho que é isso, entregar quantidade e também qualidade. E eu vou pedir para o Radisson comentar em cima disso a questão da laranja, né? Que nós temos aqui, a Citrosuco aqui, que tem uma fazenda enorme, né? Então, realmente, esse é um problema que precisa ser muito bem visto, né, Radisson? Com certeza. Infelizmente, as pequenas propriedades que estão em volta dessa grande propriedade acaba não fazendo o controle da doença e acaba causando transtorno para quem produz muito. Isso às vezes causa muita dor de cabeça para ele, porque tem que convencer o pequeno produtor, olha, isso aqui está prejudicando, e às vezes a pessoa não quer e reluta, mesmo o pessoal tendo programas que distribuem mudas de outras variedades, o pessoal ainda reluta um pouquinho. Mas aos trancos e barrancos ele consegue produzir bem. Mas porque tem toda uma estrutura que exige, como eu falei, custo para poder ter o monitoramento, a eliminação das plantas, para você conseguir ter uma produção adequada, tá? Isso realmente, às vezes, complica um pouquinho, mas eles estão tentando fazer essa produção, né? Se esforçando para isso, né? Muito bem, a nossa conversa está muito boa aqui, mas o tempo já está acabando. E eu vou pedir aqui primeiro para o Cássio fazer suas considerações finais aí sobre o trabalho da nossa defesa agropecuária, Cássio. Bom, acho importante conhecer melhor, né, a defesa agropecuária, né, porque às vezes o pessoal vê como o vilão, né, como quem vai fiscalizar, mas não é bem assim, né. A gente citou aqui alguns programas, mas temos muito mais, né. Na verdade, o que acontece? A exportação muitas vezes só é permitido porque existe fiscalização. Se não tivesse fiscalização, muito produtor ia estar passando um maior perrengue, né, dificuldades para comercializar seu produto, porque simplesmente, sem fiscalização, alguns países lá fora não vão aceitar. Exatamente. Simplesmente não aceitam. Aqui a gente acabou de sair do vazio sanitário da soja, né? Isso. Terminou agora de 31 de agosto, que é um período de 3 meses que não pode ter planta de soja. Às vezes, por quê? Porque ela fica com o fungo da ferrugem. Então tem que a gente fazer esse monitoramento, essa vigilância, né? Às vezes os próprios produtores não dizem onde. Às vezes essa planta ela surge espontânea, né? Semente que cai no na campo, época da colheita. Aí chove um pouquinho, ela rebrota. E fica de ponte verde para a doença. Ou seja, agora, a partir de 1º de setembro, que liberou para plantar, quem quiser plantar, abriu o calendário de semeadura. Né? Aqui na nossa região, geralmente eles plantam um pouco depois, para outubro. Mas se tiver essa planta doente, quando ele fazer a planta, fazer a semeadura, o plantio correto, ele já vai ter problema com a ferrugem já bem no começo. E é uma doença, um fúngico extremamente danoso que realmente praticamente mata a planta. Traz o prejuízo financeiro, que ele vai ter que entrar com controle mais cedo, e também da natureza, que ele vai ter que usar mais agrotóxico para controlar essa doença que é de difícil controle. Por isso existe o vazio sanitário, um período que não vai ter pouco dessa doença no campo, para não ter, para quando ele começar a produzir não ter esses problemas. Começar com o problema da doença nas plantas. Muito bem, e antes do Radisson fazer suas considerações finais, né? Importante a gente destacar que essa qualidade aí que nós temos no nosso agro, que hoje desponta o Brasil como o maior produtor mundial de alimentos, né? É justamente por conta dessa
fiscalização, por esses cuidados necessários para que todo produto que saia do Brasil, seja para exportação ou mesmo para nós comermos, tenha uma qualidade boa de saúde das pessoas, né, Radson? Com certeza. E lembrando que nós estamos falando hoje só da parte vegetal, né, dos engenheiros agrônomos que fazem esse trabalho, mas existe todo um mundo de atividade relacionada aos veterinários, que é a parte de produção animal, que também exige essas fiscalizações, caso contrário, não consegue mandar para fora, ou até mesmo causar algum problema para quem vai estar consumindo, né? Porque a parte animal ainda tem um outro problema, que é a zoonose, né? Que são doenças exatamente. que passam. Só que daí seria mais com veterinário. veterinário. Essa é para outro dia, para outra oportunidade. Tá certo. E a gente quer agradecer aqui o Radson e o Cássio pelas informações. Ficamos comprometidos aqui de trazer o pessoal da Defesa Agropecuária que trabalhe na área pecuária, né? Vai ser um próximo programa aí, para a gente conhecer melhor essa cadeia do agro e todo esse pessoal que trabalha por trás aí, que garante a qualidade dos nossos produtos. E queremos agradecer a sua audiência. Até o nosso próximo encontro. Perfeito. Isso aí, deu?